Você confia em Deus? Você realmente sabe o que essa afirmação quer dizer? Hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito desse assunto. Pai, não tenho como explicar o teu amor. Em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, a palavra de Deus vai dizer: Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitas pessoas têm interpretado esse texto acreditando que ali está se referindo a quando nós passarmos por dificuldades e por alguns momentos de aflição e de lutas nessa vida, nós não devemos confiar em outras pessoas para nos livrar daquela situação. Algumas pessoas ainda acreditam que o texto está se referindo a nós mesmos, que quando nós passarmos por esses momentos de dificuldade, nós não devemos confiar em nós mesmos. Ou seja, nós não devemos confiar em outras pessoas para nos livrar desses momentos de luta e não devemos confiar em nós mesmos, na força do nosso braço, mas a nossa confiança deve estar em Deus para nos livrar. Mas a verdade é que esse texto não está falando nada de livramento. Ali não está se dirigindo a um povo que estava confiando na sua própria força ou na força de outros povos para livrar eles de uma situação de aflição que eles estavam passando. Na verdade, o texto fala de um povo que decidiu viver conforme a vontade dos seus corações e não deram ouvidos à palavra de Deus. O ensinamento aqui não é para que nós venhamos a confiar em Deus nos momentos de dificuldade e aflição que nós passamos nessa vida, mas é que nós devemos confiar em Deus para viver em conformidade com a sua vontade. Ou seja, o texto onde nós lemos: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, está fazendo uma referência clara a pessoas que vivem conforme as suas próprias vontades. E é interessante que ele vai continuar dizendo: porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro da frieza espiritual. É uma característica clara de uma pessoa que está fria espiritualmente. E eu entendo que o que esse texto está querendo dizer para nós é que quando nós vivermos e andarmos conforme a vontade do nosso coração, nós vamos ser como um arbusto solitário no deserto. Nós vamos perder completamente a capacidade de ter discernimento e buscar as coisas que realmente importam. Nós não vamos ver quando vier o bem. Mas o texto continua falando que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Logicamente, se confiar no homem faz referência a nós vivermos conforme o desejo do nosso coração, confiar em Deus é nós vivermos conforme a vontade de Deus, em obediência a Ele. E ele vai continuar dizendo: porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folhagem fica sempre verde, no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. É muito interessante porque isso fala de firmeza espiritual. Isso fala de fundamento, de nós estarmos fortalecidos no Senhor. Então, quando nós buscamos viver em conformidade com a vontade de Deus, nesse momento, nós somos fortalecidos por Ele. Eu me lembro muito bem quando Jesus, em Mateus capítulo 7, após falar um sermão conhecido como o Sermão do Monte, e nós vemos ali que Jesus ele dá um ensinamento completamente oposto àquilo que o nosso coração nos ensina. No Sermão do Monte, ele vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos fazer bem para as pessoas que fizeram mal para nós. No Sermão do Monte, ele vai dizer que nós devemos perdoar as pessoas tantas vezes elas nos fizerem mal. É um ensino completamente oposto àquilo que o nosso coração nos ensina. E no final, no capítulo 7, ele vai concluir dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu,
porque fora edificada sobre a rocha. É interessante que em Jeremias capítulo 17, o texto está falando de obediência a Deus, de nós vivermos em conformidade com a vontade dele. E o resultado disso é que nós seremos como uma árvore plantada junto às águas. Nós vamos ter firmeza. No ano da sequidão, nós não vamos nos perturbar. E a mesma coisa Jesus diz em Mateus capítulo 7. Quando nós ouvirmos a sua palavra e praticarmos, nós vamos ser semelhante a uma casa que foi construída sobre a rocha. Vão vir as dificuldades, vão vir as aflições e nós vamos permanecer firmes na presença dele. Um salmo muito conhecido ainda diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então, mais uma vez, nós aprendemos que a confiança em Deus não é só uma questão de eu passar por aflições, por passar dificuldades e ter esse pensamento na minha mente: eu devo confiar em Deus, eu devo confiar em Deus. Mas, na verdade, eu devo confiar em Deus para viver em conformidade com a sua vontade e entender que os seus pensamentos são maiores do que os meus, que os seus planos são maiores do que os meus, e viver em conformidade com a vontade dele é o melhor para a minha vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa trazer edificação para você, tá? Que você possa entender que confiar em Deus é viver em obediência a ele.